Trago hoje uma história surpreendente que poucos conhecem. Uma curiosidade escondida nos bastidores da Europa. Os brasileiros esquecidos, que estão entre os mais ricos do continente. Isso mesmo. Enquanto muitos nem imaginam, existe uma elite brasileira vivendo no luxo europeu, muitas vezes fora do radar da mídia. Vamos conhecer melhor essa história intrigante, cheia de contrastes, segredos e reviravoltas. Você vai se surpreender. Vem comigo! Tá vendo aquele nome ali? É assim que se chama um vilarejo que também é conhecido como Novo Brasil, fica no país mais rico do mundo e é marcado por uma história de fracasso sobre a qual por muito tempo quase ninguém queria falar. A reportagem da DW veio até aqui entender melhor o porquê. E eu adianto, estamos falando do estigma em torno de uma travessia para o Brasil que jamais aconteceu. Aqui é Grevels, atualmente. Naquela época não tinha esse nome. Eles não tinham nada, eram pessoas pobres, moravam em barracas na floresta. Era um tempo muito difícil. Era como é hoje, com fronteiras e a decisão entre deixar pessoas entrarem, recebê-las ou obrigá-las a voltar para casa. Vai começar. Esse aí do vídeo é o mesmo Claude que você acabou de ouvir, mas quase 30 anos mais jovem, interpretando o morador de uma barraca na zona rural de Luxemburgo, um pequeno país da União Europeia com a maior concentração de riqueza por pessoa do planeta. O ano da cena, 1997. O diretor do espetáculo de teatro amador? Jean. No início, algumas pessoas mais velhas não queriam falar sobre o assunto, queriam reprimi-lo. Quando a gente falava em comprar a casa aqui, nos anos 80, um tio meu sempre dizia: "Ah, vocês vão comprar uma casa no Novo Brasil." Em algum momento, minha mãe falou que não estava muito feliz que comprássemos uma casa aqui. "Ah, se mudar para Grevels, por que para Grevels?" Com o passar do tempo, tudo começou a fazer sentido. A rotina no campo em pleno século XIX, nessa região de Luxemburgo, não era fácil. Pessoas vendiam o que tinham para fugir da fome e dos altos impostos. Em 1828, um grupo escolheu o Brasil como destino, convencido da promessa de uma vida nova, digna. A viagem para cruzar o Atlântico começaria no porto da atual Bremen, na Alemanha, mas ela nunca chegou a acontecer. Antes do embarque, grupos inteiros de famílias rurais receberam uma informação que marcaria gerações. O Brasil, então um império sob o comando de Dom Pedro I, já havia recebido gente demais naquele ano, que aliás foi o primeiro da imigração luxemburguesa para lá. Novos migrantes não seriam aceitos. O problema é que as pessoas não tinham para onde voltar, só não restou outra escolha, e elas acabaram assentadas num pedaço de terra que ficou conhecido como Novo Brasil. Foram toleradas num lugar muito pobre, onde nada crescia. Bem aqui, onde atualmente fica essa rua cercada por descampados. O que se conta na redondeza é que as dificuldades fizeram os brasileiros, como eram chamados, lutar pela sobrevivência, às vezes levantando a desconfiança de que pudessem roubar os vizinhos. Eles não eram muito bem vistos na vizinhança, porque não tinham nada. E as pessoas tinham medo de que fossem ladrões, que simplesmente pegassem o que quisessem, as roupas do varal. Que invadissem os porões, as despensas, para roubar carne e pão. Porque, de fato, não tinham nada. Eles tentavam sobreviver de alguma forma, como artistas de rua ou vendendo coisas no mercado. O rótulo de brasileiro, associado sobretudo à pobreza, acompanhou os descendentes, e muitos passaram a evitar o passado. O assunto virou tabu. O senhor não gostaria mesmo de contar sobre isso para a câmera? Não, deixa. Os jovens não se interessam mais. Conversei mês passado com um e perguntei como os pais dele chegaram à propriedade.
E ele disse que nunca falaram sobre isso. Mas quem passa por Grevas, um vilarejo de 300 habitantes sustentado pela pastagem de animais e plantação de grãos, sente que é uma lembrança impossível de apagar. Não é uma história da qual se possa facilmente esquecer, a memória está por todo lado, inclusive aqui nessa pequena igreja. Três ilustrações penduradas, um resumo do que teria sido a expedição mal-sucedida dos antigos brasileiros e a fundação do Novo Brasil. Ilustra um pouco a história dos brasileiros. Eles voltaram como mendigos, ninguém queria ter nada a ver com eles, isso não passa tão rápido. No século XIX, por exemplo, os brasileiros não podiam entrar nesta outra igrejinha, só iam até a porta. Hoje ela fica aberta a visitações de qualquer um. Sinal de que os tempos mudaram. Não tão rápido, mas mudaram. Novo Brasil agora aparece no mapa do Google. É nome de um centro cultural. E desta escola, onde estudam alguns alunos da linhagem dos migrantes rejeitados. Ou seja, muita coisa lembra o sonho de um Brasil não alcançado, porém com um olhar de orgulho. É a biografia de Grevers sendo recontada. Vocês se lembram do que falamos sobre o Novo Brasil? Eu sempre abordo esse tema com a minha turma porque é uma história muito importante, uma história muito triste, mas que as crianças conseguem entender bem. Para mim, também é importante recontar essa história no contexto da integração. Temos na região um abrigo para pessoas que buscam asilo. E muitas crianças desse abrigo estudam na nossa escola. Elas estão integradas às turmas. Isso deve mostrar que elas são bem-vindas aqui. Que não acontece o que aconteceu com as pessoas do Novo Brasil, que foram discriminadas e não foram integradas. Em 2010, este escritor luxemburguês lançou na Alemanha um romance inspirado nesses acontecimentos. Ano passado, ele foi publicado em português do Brasil. Isso diz muito sobre a mente dos seres humanos. Antigos vizinhos com quem você viveu por 10 anos, lado a lado, porta com porta. Então essas pessoas voltam para esses vizinhos e não são mais aceitas. Eles diziam, são brasileiros, como se brasileiro fosse uma palavra desagradável na época. E eu acho isso interessante. Também tem a ver com a forma como tratamos os migrantes hoje. No Arquivo Nacional de Luxemburgo, uma pilha de documentos guarda os registros da jornada dos trabalhadores do Novo Brasil, incluindo aqueles que conseguiram fazer a travessia. Sim, porque a verdade é que nem todos foram barrados. A Roberta descobriu um ancestral sortudo entre os que partiram dos arredores de Grevas em direção ao Brasil no século XIX, e conseguiu viajar e por lá ficou. Ela vive atualmente em Luxemburgo. Um marco para os brasileiros, principalmente para esses que estão retornando, porque esses são os frutos, né? A descendência daqueles que conseguiram, né? Os que venceram e chegaram do outro lado do oceano. Então, para a gente, o local ele é simbólico nesse sentido. E Grevas, por ironia do destino ou não, é hoje o lar de algumas famílias brasileiras, como a do Leonardo, que não tem uma ancestralidade conhecida com os brasileiros de 1828. Ele e a esposa, aliás, só ficaram sabendo dessa saga luxemburguesa quando compraram uma casa justamente no Novo Brasil. Um dia que a gente veio fazer o acordo de compromisso da casa, aí a gente passou aqui na rua e eu vi que estava escrito ali, parecia que era Brasserie, né? Aí meu esposo falou, eu falei, é Brasil. Ele falou, não, é Brasserie. Eu falei, não, é Brasil. Aí pesquisei na internet e vi que era Brasil. E aí vi um pouquinho a história, porque não tem muito, né, explicando. Aí falei, agora a gente vai morar no Novo Brasil. E eu penso em colocar uma mastrinha aqui com a bandeira do Brasil e a bandeira de Luxemburgo com a plaquinha aqui do Novo Brasil. Eu acho que vai ser bacana. Brasileiro está em todo lado mesmo, não é verdade? Espero que você tenha gostado dessa história surpreendente. E já imaginou se você é descendente de um desses aventureiros esquecidos que construíram fortuna longe de casa? A resposta pode estar mais perto do que imagina. Veja tudo na DW Brasil. Afora curta, compartilhe e continue conosco com sua inscrição, porque aqui você é valorizado e bem informado.